Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre em quanto tempo você consegue aprender inglês. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal e aproveitar o conteúdo que a gente tem aqui. A gente utiliza a inteligência artificial para poder passar conteúdo de aprendizado, de ensino, principalmente do inglês. Então, eu gostaria de pedir para que você acompanhasse o nosso trabalho e deixasse nos comentários se você tem alguma dúvida, se você quer que a gente fale de algum assunto específico. Então, é só pedir que a gente vai fazer o possível para atender. É possível a gente aprender inglês em um ano? É possível a gente aprender inglês em 6 meses? É possível a gente aprender inglês em 3 meses? Bom, isso tudo vai depender de uma série de fatores. Tudo vai depender do ponto de partida, ou seja, do seu nível inicial, do quanto você já sabe do inglês, o quanto isso já participou da sua vida, o quanto de filme você já assistiu, o quanto de série você já assistiu, o quanto de música você ouve, se você tem contato com algum jogo, com algum hobby seu que te ajude a manter esse contato, tá? Isso também vai depender da sua motivação, da sua dedicação, vai depender do quanto você consegue sentar para estudar, do quanto você consegue colocar o inglês na sua vida, tá? Porque não adianta só você aprender a falar um idioma uma vez por semana em um curso, ou uma vez por semana tendo contato com um professor particular. Você até consegue. Só que se você for pensar em número de horas de estudo, quando você se encontra com um professor, você fica 1 hora com ele. E quantas horas você demorou para poder aprender a falar português? Se você for colocar numa balança, quando você é criança, você tem contato com o português o tempo todo. Está imersivo ali. Tudo bem que seu cérebro está em desenvolvimento e existem uma série de outros fatores. Mas porque você ainda não tem cognição, então é difícil você aprender o primeiro idioma. Mas o segundo idioma, você já tem o primeiro, então você consegue fazer cognições. Você reconhece os objetos, você reconhece padrões, então você consegue se estabelecer baseado em um idioma, você consegue transportar isso para o outro, tá? Então, a tendência de você aprender a falar o segundo idioma é que seja mais rápido. Mas isso vai depender do número de horas, da sua dedicação que você tem com aquele idioma. Da mesma forma como você demorou muito para poder aprender a falar português. E é natural que algumas crianças tenham mais dificuldade de aprender a falar português, falar mais rápido. Algumas crianças falam mais rápido que outras. É claro que, salvo todas as diferenças e estruturas individuais, a gente também tem que considerar a quantidade de vezes que a pessoa que está tomando conta, ela se comunica com essa criança. Então, quanto mais você conversa com a criança, mais rápido ela tende a falar. Então, quanto mais você falar o inglês, quanto mais você tiver contato com o inglês, mais o seu cérebro vai absorver desse idioma e vai começar a fazer cognições e vai começar a associar as palavras. Tá? Isso tudo depende muito também do ambiente de aprendizagem. Se você tem tempo para se dedicar, se você consegue colocar isso de fato na sua vida. Uma metodologia que se aplique a você também ajuda bastante nesse processo. Porque não é todo mundo que aprende do mesmo jeito. Cada um tem um jeito. O jeito que eu estou falando mais imersivo, de você colocar o inglês na sua vida, e um jeito que eu conheço que seja mais prático, que seja mais fácil para a pessoa conseguir fazer essas associações. Porém, existem aquelas pessoas que vão conseguir sentar de frente para um papel, e, com um simples fone de ouvido, vão conseguir sair dali falando inglês. É mais difícil? É, do ponto de vista de quem ensina. Mas para aquela pessoa pode ser mais fácil. Se for uma pessoa que tem dificuldades de socialização, se for uma pessoa que tem mais facilidade para aprender sozinha, isso tudo vai variar de acordo com a pessoa, tá?
Importante também para você saber se você vai conseguir falar mais rápido ou mais devagar, em relação ao quanto você vai se dedicar a isso, o seu objetivo. Eu quero estudar lá fora, eu quero morar lá fora, eu quero arrumar um emprego que é lá fora, enfim. Existem diversos motivos para você aprender a falar inglês, tá? Mas se você, no início, você já tem um objetivo claro, eu vou viajar para Nova York no ano que vem. Aí você tem um ano para você se dedicar a aprender a falar inglês. Mas qual é o seu objetivo? O seu objetivo é inglês para viagem. Se você entrou numa empresa e você tem um contato com reuniões, é, reuniões administrativas, reuniões contábeis, reuniões de negócios, e aí você vai se dedicar para o inglês para negócio. Esse é o seu objetivo inicial. Não estou dizendo que você não vai aprender os outros ao longo do caminho em paralelo, tá? Mas você já tem um objetivo e aí você consegue trilhar um caminho mais rápido, porque você consegue se defender melhor naquele idioma, porque você consegue juntar mais informações daquela, daquela parte do idioma, né? Você já aprende palavras diferentes que não são usadas no dia a dia, né? Palavras que são mais usadas no mundo dos negócios que não são usadas muito num restaurante, talvez, numa festa com seus amigos. Entende? Então, é mais ou menos por esse caminho. Se você já tem um objetivo, isso facilita demais. Então, quando as pessoas falam assim, se você sentar meia hora por dia, você consegue aprender. Não necessariamente, cada um é de um jeito, tá? Esse padrão de que você vai sentar todo dia e você vai aprender é um padrão que foi estabelecido há muito tempo, mas cada um tem o seu método, cada um tem o seu caminho. Então, da mesma forma como tem algumas pessoas que vão sentar 3 horas no sábado e vão conseguir aprender a falar inglês tão rápido quanto quem estuda 20 minutos por dia, existe essa possibilidade. Então, mas existe também a dedicação de quem sentou 3 horas num sábado. Mas, por fim, em quanto tempo que é possível, se você atender todas essas regras, em quanto tempo será que você consegue falar inglês? Bom, pela experiência que eu tenho e pelas pesquisas que eu já fiz, o mais rápido que eu já vi alguém aprender a falar inglês foi em 6 meses. Que é normal que você consiga aprender em um ano, se você segue tudo isso que foi falado. Tá? Se você dica, se você traz o inglês para sua vida, se você aumenta o seu contato e aí você cria um ambiente, e aí o seu cérebro vai começando a associar. Uma analogia que eu costumo fazer é que quando a gente se muda, a gente, no primeiro dia, né, que a gente está fazendo a mudança, a gente tira as coisas do caminhão e joga tudo na sala. E aí só com o tempo é que a gente vai organizando as coisas e colocando as coisas do quarto no quarto, as coisas da sala na sala, e aí a gente vai organizando a casa até que tudo está no seu devido lugar. O que eu costumo dizer é que quando você assiste uma série em inglês, mesmo que seja legendada em português, o seu cérebro está pegando aquelas informações todas que a pessoa está falando e está começando a associar algumas coisas, mas pegando aquele monte de informação e está jogando tudo num lugar só. Quando você faz aulas de inglês, sejam particulares ou não, o professor junto com você começa a separar aquelas palavras, começa a separar aquelas coisas. E aí é normal que no meio de uma aula você fale, eu já ouvi isso, isso aí me soa familiar. Então, é bastante normal que a gente consiga acessar essas informações que você teve contato anteriormente. Então, é por isso que é importante você sempre ter um ambiente à sua volta que seja favorável para o seu aprendizado. O importante também é que a gente entenda que a gente não vai aprender tudo em 6 meses. A gente não vai aprender tudo em um ano. A gente está aprendendo português até hoje. Até hoje, a gente tem dificuldades com a nossa língua mãe, né? Existem palavras que eu não conheço até hoje. Existem palavras que eu vou conhecer amanhã. Então,
É normal que a gente tenha mais dificuldade com o tempo verbal, é normal que e a gente só não usar. Então, se eu tenho uma dificuldade com o tempo verbal, eu não uso ele. Existem tantas maneiras de você falar a mesma coisa que você consegue simplesmente deixar de falar um tempo verbal. Mas é importante que você aprenda. Por quê? Você não está só falando, existem outras pessoas que vão falar e você precisa entender. Então, isso tudo é muito importante. Eu queria agradecer a vocês que assistiram até aqui. Queria que deixasse um comentário, alguma dúvida, se entendeu, se não entendeu, se quer que eu volte em algum assunto. E queria também pedir para que você se inscrevesse no canal e desse like e compartilhasse com quem você achar que vai gostar desse conteúdo. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.